Fala pessoal, bem-vindos ao Geeks Memory. Quando falamos em Hideo Kojima, a conversa normalmente vai para Metal Gear ou Death Stranding, mas a carreira dele tem uma trilha paralela, cheia de experimentos e projetos que moldaram o estilo que a gente conhece hoje. Neste vídeo, vamos classificar os 10 jogos menos conhecidos do lendário criador, do mais famoso ao mais obscuro. Em primeiro lugar, PT. Lançado de forma misteriosa em 2014, como uma demo anônima no PlayStation 4, PT, que significa Playable Teaser, apresentava um único cenário, um corredor que se repete em looping, onde cada detalhe, um rádio que sussurra más notícias, uma foto que muda, o eco de passos, uma presença chamada Lisa, contribui para uma atmosfera sufocante e paranoica. O jogo, em primeira pessoa, aposta no horror psicológico minimalista, sem interface, sem combate, apenas o jogador, o som e o medo crescente. A progressão acontece por enigmas, em micro-interações que reconfiguram o espaço a cada volta, transformando o familiar em algo cada vez mais estranho. O terror não vem de susto direto, mas do condicionamento que o jogo vai fazendo na mente. Você aprende pouco a pouco a temer o simples ato de olhar para trás. No final, a revelação de tudo isso mostrou-se um teaser para Silent Hill, projeto ambicioso que uniria Hideo Kojima e Guilherme Del Toro. Porém, infelizmente acabou sendo cancelado por conta da saída de Kojima da Konami. Em segundo lugar, temos Zone of the Ender, de 2001 para Play 2. Ambientado em um futuro de intenso conflito espacial, Zone of the Enders acompanha o jovem Léo, que por acaso se torna piloto de Hut, um mecha avançado equipado com inteligência artificial própria, forçado a lutar em meio ao caos. Léo se vê dividido entre o dever e a consciência, enquanto a trama aborda temas como guerra civil, militarização e o limite ético entre o controle humano e a autonomia das máquinas. Reflexões que mais tarde Kojima iria expandir para Metal Gear Solid 2. A jogabilidade reforça essa dualidade ao combinar ação veloz e precisão tática. Os combates são aéreos, intensos e fluidos, guiados por um sistema de lock-on, dashes e parries, e ataques especiais que exigem reflexos rápidos e leitura de padrões. Cada missão traz não apenas inimigos, mas também consequências. A destruição colateral pode gerar várias baixas civis e afetar sua avaliação. Com sua estética de arcade cinematográfico, arenas limpas e efeitos de partículas e trilhas eletrônicas pulsantes, o jogo transforma cada batalha em um espetáculo visual e emocional, onde a linha entre o herói e destruição se torna cada vez mais tênue. Em terceiro lugar, Castlevania Lord of Shadow, de 2010 para Play 3 e Xbox 360. Castlevania Lord of Shadow reinventa a franquia ao colocar Gabriel Belmont em uma jornada de redenção após uma tragédia pessoal. Movido por luta e fé, ele enfrenta os temíveis Lord of Shadows em uma narrativa que mescla o destino, perda e redenção. Com direção cinematográfica e dublagem de alto nível, o jogo reposiciona o mito do clã Belmont sob uma nova luz, revelando reviravoltas que dão profundidade à sua mitologia e ao mundo de Castlevania. A jogabilidade combina ação hack slash com momentos de exploração e reflexão. O chicote em forma de cruz é a arma principal, expandida por uma árvore de habilidades e movimentos de agarrões, e magias de luz e sombra, que trazem decisões táticas entre curar ou dar mais dano. Cada combate é coreografado como um espetáculo. Arenas amplas, chefes colossais, leitura de padrões e ritmo de progressão, capítulo por capítulo, entre batalhas, há puzzles e trechos de plataforma, que reforçam o senso da jornada épica. O resultado é uma experiência cinematográfica, emocional e grandiosa, que deu um novo fôlego à série Castlevania. Em quarto lugar, temos Metal Gear Acid 2, de 2005 para PSP.
Metal Gear Solid 2 expande o universo alternativo, iniciado por seu antecessor, mantendo-se fora da linha canônica da franquia Metal Gear. Nesta nova trama, Solid Snake é lançado em uma teia de conspiração corporativa e experimentos com armas biotecnológicas. Em um enredo que preserva o tom de intriga política e manipulação genética típicos da obra de Hideo Kojima, mas agora em um cenário de estratégia e controle absoluto sobre cada movimento. A jogabilidade transforma a clássica espionagem da série em um deck building, onde cada ação, mover, atacar, se defender ou usar alguma habilidade, é representada por cartas, que o jogador deve administrar cuidadosamente. Os confrontos acontecem em mapas grid-based, com uma linha de visão e cobertura e sistemas de alertas, recriando a tensão do stealth clássico. Dentro de uma estrutura de jogo de tabuleiro, o ritmo é metódico e estratégico, exigindo planejamento e leitura de terreno, mais do que reflexos rápidos. Um dos destaques foi o acessório Solid Eye, um visor de papelão incluso com o jogo que oferecia efeitos 3D, antecipando experimentos que a indústria só voltaria a explorar anos depois. Em quinto lugar, temos Boktai, The Sun Is in Your Hand, de 2003 para Game Boy Advance. Boktai é uma das experiências mais inventivas da carreira de Hideo Kojima, unindo narrativa, design e o mundo real em um só sistema. No papel de Django, um jovem caçador de vampiros, o jogador enfrenta um planeta mergulhado na escuridão, onde a luz do sol é literalmente a única arma capaz de purificar esses mortos-vivos. A história combina mitologia gótica e tom aventureiro, explorando temas como esperança e o equilíbrio entre luz e trevas. O diferencial do jogo está em sua mecânica central. O cartucho possui um sensor solar real, que media a exposição da luz ultravioleta. Essa energia carregava o Solar Gun, arma de Django, e influenciava diretamente o gameplay. A estrutura é de stealth em visão top-down, com foco em infiltração e resolução de dungeons, estratégias baseadas em utilização das sombras e da luz durante o ciclo do jogo. O jogador precisava arrastar caixões de vampiros até o exterior para finalizar sobre a luz do sol, tornando o clima e a hora do dia do mundo real variáveis do design e fundamentais para a evolução do jogo. Com essa integração entre o ambiente físico e o universo digital, Boktai transformou a luz solar em parte do próprio storytelling do jogo. Em sexto lugar, Snatcher. Snatcher foi lançado em 1988 para os PCs. É uma das obras mais influentes de Kojima, combinando ficção científica, narrativa cinematográfica e crítica social. Ambientado em Nelcob City, uma metrópole estilo cyberpunk, dominada pela corrupção e pela tecnologia fora de controle, o jogo acompanha Gillian Seed, um agente da Junker, encarregado de investigar os misteriosos Snatchers, que são androides que assassinam humanos e assumem suas identidades. A trama mergulha em temas de bioengenharia, identidade, memória e paranoia tecnológica, misturando investigação policial com um tom sombrio dos filmes noir. O gameplay segue o formato de Adventure Point and Click e Visual Novels, centrado em diálogos densos, exploração de ambientes e coleta de pistas. O jogador interroga personagens, examina cenas de crime e desvenda as conspirações por meio de escolhas de comando e observação detalhada dos cenários. Com seu enredo adulto, construção de mundo complexo e estética inspirado no cinema dos anos 80, Snatcher antecipou o estilo narrativo que se tornaria a marca registrada de Kojima. Em sétimo lugar, Policenauts, de 1994. Lançado para PC, PlayStation e Sega Saturn, a história segue Jonathan Ingram, um ex-policial espacial que, após um acidente durante uma missão, é lançado ao espaço e resgatado décadas depois. Sem ter envelhecido, graças a um sistema de criogenia, ele volta à sociedade e se vê deslocado em um futuro dominado por megacorporações e dependência tecnológica. Lembrando bem o Capitão América. Seu retorno
A ação ocorre quando uma antiga parceira o procura para investigar o desaparecimento do seu ex-marido na colônia espacial Beyond Coast, desencadeando assim uma trama de conspiração, tráfico farmacêutico e corrupção política. Inspirado por clássicos do cinema como Buddy Cop e pela estética de ficção científica dos anos 80 e 90, o jogo mistura relacionamento pessoal, dilemas éticos e reflexões sobre o corpo humano. O gameplay segue o formato de visual novel, com exploração detalhada dos ambientes, coleta de pistas e interrogatórios que exigem atenção e dedução do jogador. Policenauts combina emoção e realismo em um retrato melancólico do futuro, um thriller espacial onde o passado e o progresso colidem, e onde Kojima consolida seu estilo de contar histórias, como se o jogador estivesse dentro de um filme. Em oitavo lugar, temos Lunar Nights, de 2006, para Nintendo DS. Lunar Nights é uma continuação espiritual da série Boktai, onde Kojima e sua equipe expandem o conceito de luz e escuridão para um universo de ficção sombria e tecnológica. A história se passa em um planeta dominado por senhores vampiros, que controlam o clima e exploram a Terra através de maquinários que perpetuam a noite eterna. Nesse cenário, dois heróis improváveis, Lucian, o Guerreiro das Sombras, e Aaron, o Caçador da Luz, unem forças para libertar o mundo desse regime opressor, confrontando tanto monstros quanto o próprio desequilíbrio entre luz e trevas. O gameplay mistura ação RPG e visão top-down, com alternância dinâmica entre os protagonistas, cada um com uma afinidade distinta. Lucian canaliza o poder da escuridão e Aaron utiliza energia solar. Essa dualidade afeta o combate, a exploração e até os puzzles do jogo. Com uma narrativa envolvente e uma estética gótica vibrante e mecânicas híbridas que unem o RPG com a ação, Lunar Night reafirma a assinatura criativa de Kojima. Em nono lugar, Tokimeki Memorial Drama Series, de 1997, lançado para PlayStation e Sega Saturn. Tokimeki Memorial Drama Series representa uma vertente experimental dentro da Konami, uma releitura mais narrativa e emocional do gênero de simulação de namoro. Tokimeki Memorial, a série principal, é mais centrada em estatísticas e progressão de atributos. Já o spin-off Drama transforma a experiência em um drama interativo focado em emoções, escolhas e momentos cotidianos. Cada episódio apresenta histórias independentes ambientadas no universo escolar, explorando temas como amizade, romance, amadurecimento e dilemas estudantis. As narrativas são ramificadas e conduzem o jogador a diferentes finais, conforme suas decisões, reforçando a sensação de participar ativamente da vida dos personagens. O gameplay adota o formato de visual novel, com uma gestão leve do tempo, cenas dubladas e forte ênfase na imersão emocional. A proposta se afasta da ideia de otimizar status para uma proposta mais de simular o namoro, se aproximando de uma experiência cinematográfica e sensível, em que o foco está em viver o roteiro e compreender as nuances das relações humanas dos personagens. Em décimo lugar, Penguin Adventure, de 1986, lançado para o MSX. Penguin Adventure é a sequência direta de Antarctic Adventure, e um dos primeiros jogos que Kojima participou dentro da Konami. A história segue Pentaro, um pinguim em uma jornada contra o tempo para salvar a princesa da sua espécie. Acometida por uma misteriosa doença, para isso, ele precisa atravessar as vastas regiões geladas cheias de perigo, superando obstáculos e enfrentando os caprichos de um ambiente imprevisível. O gameplay mistura corrida e ação em uma visão pseudo 3D, uma inovação técnica para a época, onde o jogador deve desviar de obstáculos, saltar sobre fendas e coletar itens enquanto avança em alta velocidade. Entre as fases, é possível visitar lojas para comprar power-ups e equipamentos, introduzindo um sistema de progressão e estratégia incomum nos jogos de corrida daquela geração. Além disso,
Eventos dinâmicos, como fissuras que se abrem no gelo, inimigos repetindo as variações de terreno, garantem que nenhuma corrida seja igual à anterior. Com seu ritmo desafiador, visuais vibrantes e mecânicas surpreendentes e sofisticadas para a época, Penguin Adventure se destacou como um dos primeiros exemplos do estilo característico de Kojima, transformar uma premissa simples em uma experiência envolvente, rica em detalhes e inovação. Tanto é que esse gênero nós podemos acompanhar até hoje em jogos de celular. E esse foi o nosso top 10 dos jogos menos conhecidos de Hideo Kojima. E aí, você conhecia todos eles? Penguin Adventure, Zone of the Ender, Policenauts? Comenta aí quais desses você conhecia. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, para assim podermos trazer mais conteúdo como esse.